Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. O seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. Muito bem, já estamos no ar com o Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaodoutor.com.br e também através do nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. O Dia Nacional de Combate à Doença Vascular Periférica é celebrado no dia 14 de julho. E a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular alerta para a importância de se fazer check-up vascular regular para prevenir este tipo de doença assintomática. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar de doença vascular periférica. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica angiologista, doutora Ana Paula Nazário. Doutora Ana, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, Aguinaldo, por essa oportunidade em falar sobre o dia 14 de julho e sobre a questão da doença vascular periférica. Então, doutora, para começo de conversa, o que é a doença vascular periférica e qual a causa mais comum? Então, a doença vascular periférica é a doença que acometem os vasos periféricos, que a gente vai dividir em artérias, veias e até os linfáticos. Mas a maioria são as artérias e as veias. E as questões mais comuns a gente pode dividir em dois grandes grupos: o arterial, o terreno arterial, e a questão venosa. Sendo que o arterial tem algumas doenças relacionadas também cardíacas, e o venoso, que é a mais frequente, na sua maioria são as varizes. Doutora, quais são os sintomas da doença? Então, como a gente dividiu em dois grandes grupos, o arterial, a gente tem a doença de forma progressiva pela questão de depósito de gordura, essencialmente, dentro dos vasos. Então, você começa a ter diminuição da circulação na extremidade. Ou seja, o paciente ele começa a ter dores nas pernas para caminhar, para exercer uma atividade física e começa a sentir essa questão. Além de algumas tonturas também em alguns casos. Já em relação ao território venoso, que abrange mais as varizes, você acaba tendo algum tipo de dor, tipo cansaço nas pernas, ou até mesmo o surgimento de varizes pós uma gravidez, ou a pessoa que trabalha muito tempo em pé. Então, ambas as doenças, apesar de serem distintas, você tem uma questão progressiva da sintomatologia. A doença vascular periférica é uma doença hereditária? Então, a questão venosa, por exemplo, tem a questão hereditária. Então, você tem desenvolvimento e tem estímulos como gravidez, uso do anticoncepcional, o sexo feminino, ficar muito tempo em pé, né, ou muito tempo sentado também pode promover o agravamento ou aceleramento do surgimento. Mas não tem um corte específico a partir dos 40 anos, mulheres vão ter varizes. Muitas vezes mulheres que engravidam muito cedo ou usam pílula ou hormônio muito cedo, acabam tendo manifestações mais evidentes. Na questão arterial, depende da questão do colesterol elevado, que geneticamente também tem essa ligação, tabagismo, sedentarismo, então depende do estilo de vida de cada pessoa, mas acima dos 30 anos são pontos mais preocupantes e por isso a importância de se verificar rotineiramente as questões. Quais são os sintomas da doença? Então, como a gente estava conversando sobre a questão arterial e venosa, como são dois grandes grupos, no arterial o paciente ele pode ter dor ao deambular, né, ou na atividade física, tonturas, e no venoso a dor já é tipo um cansaço, um peso nas pernas, tipo queimação, que você tem melhora ou tem um alívio apenas com elevação de membros. Então a gente tem essas diferenças conforme as queixas do paciente. Por isso que é importante o paciente relatar de forma organizada para a gente, ou até a gente questionar qual é o tipo de dor, como que começa, qual é o tipo de, como ameniza a dor.
se a pessoa, após uma atividade física, sente dor ou não, ou uma subida de uma ladeira ou descida, o tipo de sapato que usa, são detalhes importantes para a gente ter a noção de qual grupo que o paciente pertence, arterial ou venoso. E também a gente tem um grupo misto, a pessoa realmente pode ter uma doença arterial e ter uma venosa junto. E daí a questão de tratamento vai mudar um pouco, mas é importante verificar qual é o grande grupo de maior comprometimento. Certo. Agora, doutora, me diga uma coisa, nessa questão de ter as duas patologias juntas, é anormal ou é uma coisa que se torna rotineiro também? Quando você vai progredindo em relação à idade, pode ser normal o aparecimento, mas o normal não seria, né? Mas é porque a pessoa está descompensada, ou porque é um diabetes mal controlado, ou um tabagista realmente com uma carga tabágica muito intensa, e aquele paciente realmente sedentário, que a gente sabe que estilo de vida hoje em dia é tudo, né? Então é importante caracterizar o paciente pela questão de estilo de vida e o comportamento que ele consegue modificar para melhorar a qualidade dele em relação às doenças. Quem são os mais acometidos, doutora? Homens ou mulheres? Então, na questão venosa, mulheres, sem dúvida. Varizes realmente perseguem as mulheres, isso tem a ver com a questão do sexo e a questão genética também. E a questão arterial, ambos, mas o venoso feminino é o principal. É o principal. É. Doutora Ana, quais são as possíveis complicações causadas pela doença vascular periférica? Então, como a gente falou dos grandes grupos, na arterial a gente tem risco até de perda de membro, que são as amputações, e na questão venosa a gente tem o risco das tromboses, que também é temerosa tanto quanto uma amputação. Porque a gente tem a trombose arterial, que pode gerar uma amputação, e a gente tem a trombose venosa, que não necessariamente tem risco de perda de membro. Mas as grandes complicações seriam essas. Claro que a gente tem flebites, temos feridas, tem uma dor temporária, existem as menos críticas, mas a gente pensa a longo prazo. Então, a longo prazo, sempre é evitar a trombose ou a perda do membro. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica angiologista, a doutora Ana Paula Nazário. Aliás, a doutora Ana é a nova integrante da clínica Miocore. Depois no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Bem, Guinaldo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tratamentos alternativos à aplicação de toxina botulínica para ruga. Hoje, a gente ainda tem a toxina botulínica como principal tratamento para aquele paciente que quer melhorar a ruga no rosto, ao redor dos olhos, na região da glabela e na testa. Entretanto, existe sempre aquele paciente que questiona se existe um tratamento mais duradouro, uma vez que a toxina botulínica dura de 4 a 6 meses. Existem tratamentos novos para tratar principalmente as rugas nessa região em que o músculo é seccionado. E isso não precisa ser feito exatamente com cirurgia. Pode ser feito inclusive de uma forma não invasiva. Caso tenha curiosidade, agende uma consulta conosco para poder esclarecer mais um pouco sobre esse tratamento. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Olá, eu sou o Dr. Heron Baroni Filho, sou implantodontista e ortodontista. A minha dica de hoje é sobre os brackets autoligados. São os brackets que não precisam do elastic. Aquela borrachinha que em uma semana perde 70% da força e em 2 semanas não tem mais força nenhuma. Esse bracket aí tem um clipe metálico, um bracket que não perde a força entre uma revisão e a outra. Então o paciente pode ter suas revisões a cada 60 dias, não necessita ir mensalmente para a troca da borrachinha que vai se decompondo na boca do paciente. Essa foi a minha dica de hoje, até a próxima. O maior hospital do sul de Santa Catarina está sempre evoluindo. Com o novo bloco hospitalar do São José, dobramos a capacidade de atendimento cirúrgico. São 23 leitos de internação, 20 leitos de UTI e 12 salas cirúrgicas. Uma estrutura completa com 5.600 metros quadrados de área equipada. É a mais alta tecnologia em favor da saúde. Tudo isso é do São José. É pra você.
A Osteoclínica é o maior centro de ortopedia da região, com médicos que atuam nas diversas áreas da especialidade, como cirurgia de ombro e cotovelo, coluna vertebral, joelho, quadril, pé e tornozelo, além de ortopedia pediátrica. Agora, a Osteoclínica oferece também pronto atendimento em traumatologia e ortopedia, com médico especialista de plantão de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Osteoclínica, 20 anos. Ligue 3437-1788. Escolha segurança. Escolha tranquilidade. Escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica angiologista doutora Ana Paula Nazário. O assunto de hoje é doença vascular periférica. No bloco anterior, nós falamos que a doutora Ana é a nova integrante da Biocore Cardiologia. E a doutora Ana está aqui no intuito, com o objetivo de fazer o check-up vascular, né, doutora? Qual a importância de se fazer esse check-up vascular, doutora Ana? Então, como angiologista, a importância do check-up vascular abrange desde a questão carotídea, que são os vasos que levam sangue do coração para o cérebro, e da questão das artérias de membros inferiores e as veias também. Qual é a grande importância das carótidas? Para a gente no sul, o frio ele faz ter modificações de contratura de vaso. E a gente sabe que tem maior índice a questão de ataque isquêmico transitório, que seria o derrame, até os grandes AVCs do inverno, assim como o infarto também. Então é importante a pessoa que tem esse histórico genético de colesterol um pouco elevado, ou é diabética, tabagista, sedentária, ou realmente acima dos 30, 40 anos, ter esse check-up, porque você consegue mensurar o risco que ela teria de um derrame. Então, as carótidas a gente faz aqui na clínica o exame em relação a isso. E é importante você verificar se tem placas de gordura, se tem grau de entupimento ou não. Já em relação às artérias, a gente tem essa questão que foi comentada anteriormente, que o paciente, progressivamente, começa a ter entupimento dos vasos periféricos, das artérias. Se ele é diabético é pior, se ele é hipertenso, se ele tem colesterol elevado, se ele é sedentário, para que a gente consiga diminuir o risco de amputação de um paciente desse. Por isso que é importante também levar em consideração como rotina a avaliação das artérias dos membros inferiores. E tem a questão venosa, que a gente sabe que as mulheres são as mais acometidas e que indiscutivelmente não só a questão estética, como a questão funcional das veias é importante para se ter conforto, tanto na tua questão de trabalho, quanto na questão quando você vira gestante, porque você realmente tem uma dificuldade do retorno do sangue e você acaba tendo um desconforto tipo peso, cansaço, isso incomoda a qualidade de vida da pessoa e o dia a dia, Então a gente faz exames de rotina, que são chamados de check-up. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular determinou como 14 de julho uma data nacional como importante para avaliação de forma rotineira dessas questões da circulação periférica. Agora, doutora, quando se fala de doença vascular periférica e se diz que é uma patologia assintomática, de quanto em quanto tempo seria interessante fazer esse check-up? Então, excelente pergunta, porque quando a gente tem uma questão assintomática, está tudo bem. Quando eu tenho essa necessidade do meu médico, até eu ter essa iniciativa de pedir para o médico. Quando é assintomático, acima dos 50 anos, anualmente. Quando não é assintomático, ou num primeiro exame que a gente chama de exame primordial ou basal,
Você tem alguma placa de gordura já significativa, daí você vai diminuir conforme o grau de severidade da placa. Mas a partir de 1 ano a 6 meses é a rotina de um check-up para uma pessoa que já tem uma doença estabelecida. Bem, doutor, uma outra questão, a gente vive em um clima inconstante, né? Oscilações o tempo todo, frio, quente. Essas oscilações interferem na circulação? Então, Aguinaldo, essa questão das oscilações térmicas realmente interfere na questão de contratura do vaso, principalmente do arterial. O frio muito intenso ou a mudança muito brusca para o frio faz com que o vaso arterial ele diminua a questão do calibre. E nisso você vai ter uma hipertensão associada ao frio e pode ter, quando a pessoa já tem uma placa estabelecida de gordura na circulação, diminuir a chegada do sangue na periferia, ou seja, o sangue vai diminuir na chegada da ponta do pé, por exemplo. Então, se ela é uma pessoa com uma doença já moderada, ela pode ter agravamento da doença por causa do frio mais intenso. Por isso que a gente sempre orienta os idosos a se protegerem muito no inverno, porque realmente a mudança de temperatura pode agravar uma doença arterial. Já o venoso já não tem tanta essa complicação no inverno, diferente no verão, porque o verão realmente faz com que as veias dilatem muito e você tem o que a gente chama de estase venosa, que é o sangue passa mais lentificado na volta dele. E você pode ter flebites ou até mesmo tromboses associadas pela questão da temperatura. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica angiologista doutora Ana Paula Nazário. O assunto do programa de hoje é a doença vascular periférica. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube. Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Olá! No informativo do Hospital São José de hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez muitas pessoas já devem ter ouvido falar, o procedimento que é chamado de biópsia. E eu converso então com um especialista no assunto que vai nos explicar sobre o que é este procedimento. Dr. Marlon, muito obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade. Explica pra gente então o que é a biópsia e como que ela é feita? Então, a biópsia é a retirada de um pequeno fragmento de um tecido, geralmente um tumor, que vai ser analisado em laboratório por um médico especialista que é o patologista para definir a causa de uma doença. Né? É importante salientar que antigamente as biópsias eram feitas de maneira cirúrgica, o paciente era levado no centro cirúrgico, toda aquela infraestrutura de tempo do cirurgião, todo aquele risco cirúrgico para fazer uma simples biópsia. Hoje em dia, as biópsias são dirigidas por métodos de imagem que facilitaram muito o procedimento. E o procedimento ele é menos invasivo hoje? Como é que se dá o procedimento propriamente? Então, o procedimento ele é feito com uma agulha, um corte milimétrico na pele e ele é dirigido pela imagem. Então, ele é muito seguro, porque ele permite que o médico coloque a agulha exatamente no local da lesão. Eventualmente pode ter uma estrutura importante, próximo, mas a gente consegue visualizar e ter um controle total desse risco do procedimento em si. Né? Hoje, quando há indicação de uma biópsia, qualquer pessoa de qualquer idade pode realizar esse procedimento, doutor? Sim, a biópsia qualquer pessoa pode ser realizada. A gente dá atenção a algumas contraindicações, né? Por exemplo, pacientes que têm distúrbios hemorrágicos, ou seja, problemas de coagulação do sangue. Esses problemas eles devem ser corrigidos antes do procedimento, porque pode ocorrer pequenos sangramentos que vai se tornar o procedimento desconfortável para o paciente. Né? Outros pacientes também que usam anticoagulantes, remédios para afinar o sangue, como dizem os populares, esses remédios devem ser descontinuados um tempo que a gente orienta antes e também depois do procedimento. Tá certo, mas todas essas informações o paciente recebe antes de realizar o procedimento, né? Sim, a gente sempre orienta os pacientes quanto toda a forma que a biópsia é feita, o preparo, né? Algumas biópsias exigem que o paciente venha em jejum. Se o paciente usa essas medicações ou se ele é portador de alguma dessas doenças que indica o procedimento. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos
O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas a gente conversa numa próxima oportunidade. Com certeza, eu agradeço muito a oportunidade de participar do seu programa. Até o próximo informativo Hospital São José. Até lá! Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. É a minha convidada de hoje, a médica angiologista, a doutora Ana Paula Nazário. O assunto do programa de hoje é doença vascular periférica. Bem, doutora, me diga uma coisa, em relação ao check-up vascular, existe uma preparação especial por parte do paciente? Então, quando a gente fala do check-up vascular de imagem, que é o que a gente faz aqui na Milcore, quando se trata em relação às carótidas, né, que você quer examinar as carótidas, não há preparo algum. O paciente pode vir em jejum ou ter se alimentado. É importante ressaltar para os homens, que a gente sabe que é o nicho que tem mais medo, que é o exame indolor, que é tranquilo, que é rápido e não há preparo. Já em relação a membros inferiores, a grande desconforto maior é que no venoso o paciente fica um pouco em pé durante a nossa análise, porque é importante a gente verificar o funcionamento das veias. E para isso o paciente tem que ficar um pouquinho em pé. Então são exames super tranquilos de serem feitos, não tem nenhuma grande contraindicação. Claro que nós temos um grupo todo que trabalha junto durante o exame, então o paciente é muito bem estruturado e assessorado nessa hora. Principalmente a questão do idoso, para não ficar um pouquinho tonto durante o exame. Mas tranquilo de ser feito, é importante ser feito, porque previne muitas questões, alguns riscos importantes, não só a questão do derrame vascular cerebral, mas das tromboses, que a gente sabe que são as temerosas, assim, mas é importante fazê-los. Rápido, indolor e extremamente necessário, né, doutora? Importante, fundamental, tanto na questão arterial quanto na questão venosa. São exames que devem ser realmente considerados como check-up vascular, porque eles têm uma diminuição significativa a longo prazo em relação a morbidades para o paciente. O que seriam em relação a morbidades? É piora na qualidade de vida. Todo mundo quer envelhecer e não quer adoecer. Você quer ter qualidade de vida, você quer ser um idoso independente e para isso é importante mensurar o teu risco ou não de ter doenças associadas à questão periférica, que no meu caso venoso e arterial. Bem, doutora, e para quem convive com a doença, quais são as recomendações? Então, vamos dividir em dois grupos, né? A questão do arterial. O paciente que tem uma doença arterial já diagnosticada, é importante que ele cuide da sua pressão alta, né, que seja realmente controlada. Se ele é diabético, realmente do seu nível glicêmico, se ele tem colesterol elevado, ele tem que fazer a rotina e a dieta restrita à questão de colesterol ou carnes mais gordurosas, enfim. Agora, na questão venosa, é importante que ele seja um paciente ativo, que promova caminhadas não só para o arterial quanto para o venoso, porque você estimula a panturrilha realmente é uma musculatura importante, que a gente chama de circulação periférica, que é o nosso coração periférico. Então são algumas medidas que a gente tem de qualidade de vida que você consegue pouco a pouco, que o paciente vá aderindo. Mas a grande questão nossa realmente é o tabagismo, muito difícil pedir para o paciente cessar por completo o tabagismo, mas é importante ressaltar que hoje em dia há grupos que você tem de controle ao tabagismo, que até mesmo o governo consegue patrocinar as medicações.
Então, não há motivos para a gente não buscar essa qualidade de vida. Sim, tem que ser bem organizado, e se o paciente é idoso, não tem tanta lucidez, os familiares têm que ter alguém que tome as rédeas da situação e que ajude o paciente a ter qualidade de vida, né? Em relação às medicações, à alimentação e uma atividade física, se puder, todos os dias, no mínimo 20 minutos. Eu sei que é difícil no nosso corre-corre, mas isso aí vai deixar a gente com uma perspectiva de qualidade a longo prazo, não só imediatista. Com certeza. Doutora, então, para finalizar nossa entrevista, é possível prevenir a doença vascular periférica? Em 80% dos casos, sim. Olha que grande boa notícia. Porque varizes a gente não consegue prevenir, mas a gente consegue amenizar e tratá-las se for o caso. Mas o leito arterial, que a gente chama de aterosclerose, são fatores múltiplos que levam a essa condição. E como a gente já conversou muito aqui, que é o controle glicêmico, o controle do colesterol, o controle da tua pressão, o controle do teu tabagismo, o seu sedentarismo, são questões que você consegue manejar. E a gente sempre ressalta isso, né, desde quando eu era aluna de medicina, que o melhor médico do paciente é ele mesmo. Porque nós, como médicos, a gente tem a função de te passar todas as orientações cabíveis no teu estilo de vida, que você consiga aderir e mudar as suas condições atuais. Se você não leva isso à risca, a rigor, não adianta eu perder meu tempo ou tirar do teu tempo de querer impor uma situação. É verdade. Então é importante que você tenha a noção de que tudo que eu tenho para te dizer é importante para você mudar. E se você tem alguma dificuldade em aderir a alguma mudança de comportamento, voltar no médico que te organizou, te orientou e dizer assim, eu não consigo mudar por esse lado. Existe outra maneira? Pode ser que sim. Né? Por isso que é importante a gente ter o check-up, não só a questão exames, mas a questão histórico, que é a anamnese, conversar com o paciente. E para isso a gente também tem a linha à frente, que é a consulta clínica. Mas estamos aqui para a questão vascular no sentido check-up vascular de imagem. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica angiologista, doutora Ana Paula Nazário. Doutora Ana, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço novamente e nos vemos em breve por aí e faça o seu check-up. Com certeza, farei sim. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orc Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox, medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia, 20 anos. Unicred, um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni, o seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro, uroginecologia e urodinâmica.